A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Neste primeiro domingo do mês de junho, estamos na metade do ano de 2025. Convido a abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 3, Efésios, capítulo 3. E aqui nesta passagem, especificamente no capítulo 3, encontramos exatamente três verdades fundamentais. A primeira delas é o mistério revelado. A segunda é o mistério confiado, a dispensação, a administração dessa graça. E a terceira é a oração, contendo as petições do apóstolo a favor dos Efésios. O mistério revelado está nos versículos 1 a 6 e se refere à igreja, né? O apóstolo Paulo se reconhece como prisioneiro de Jesus Cristo, não se reconhece como prisioneiro de Roma, e sim prisioneiro de Jesus Cristo. Isto é, reconhecendo que o que está acontecendo na vida dele não pegou ao Senhor Jesus Cristo e ao seu seguidor como algo que tinha que ser resolvido, e sim como sendo da própria vontade do Senhor Jesus. Isso é uma lição para cada um de nós, né? Não pensemos que as coisas que nos acontecem pegaram a Deus de surpresa. Está acontecendo, nós não gostamos da palavra, mas está acontecendo porque Deus quis, né? O Senhor Jesus disse claramente: não cai um cabelo na vossa cabeça se não for da vontade de Deus. Não se mexe uma folha de uma árvore se Deus não permitir, né? Aplicando isso para o Brasil, nós sabemos quem ganhou as eleições, mas não está no poder. Pelo contrário, está sendo perseguido, né? Como se um criminoso fosse. E a cristandade não reconhece que essas coisas estão acontecendo porque Deus quis. Na passagem de Ezequiel 36, que há pouco nós temos lido, lá está bem claro que o que estava acontecendo com o povo de Israel estava acontecendo porque eles mesmos provocaram, né? Nós moramos numa espécie de bolha abençoada, né? As nossas vidas foram colocadas em ordem pelo próprio Deus, e pela ação do Espírito Santo nos mantemos dentro dessa fé, e a nossa vida é boa. Ontem, conversando com um irmão, ele me contou uma situação em que crianças, e as coisas que me contou me deixaram assim de queixo caído, e a um instante eu disse: nós moramos numa bolha, nós não temos nem noção as barbaridades que são cometidas nesse Brasilzão. Barbaridades cometidas por crianças, que a gente diria: não, a criança é tão inocente. Inocente é você. Inocente é você. Porque não tem nem noção do mundo tenebroso em que nós estamos. E esse mundo tenebroso que peca contra Deus e peca com vontade de pecar todo dia, né? Alguém acredita que não vai receber
o que está plantando. A palavra nos diz bem claro, né? Não vos enganeis, não se iludam. Tudo que o homem semear, isso também vai colher. Então, o que o país está passando é simplesmente a tal da lei da semeadura. Se você semeia milho, vai crescer milho. Não espere trigo. Se você plantou, sei lá, batata doce, não espere aipim. Você vai colher o que você colocou. E o Brasil está colhendo o que foi colocado. Infelizmente, os cristãos, como vivemos dentro de uma bolha abençoada, achamos que o mundo inteiro é uma maravilha, o país é uma maravilha, e não é. Deus entregou. Em Ezequiel 36, bem claro, Deus entregou o povo eleito. Por quê? Por causa dos seus pecados e transgressões. Se o povo eleito foi entregue, que se dirá de um povo? Um povo gentio, mais um. Como diz a Bíblia, um pingo d'água que cai de um balde. Então, o apóstolo Paulo se reconhece prisioneiro de Jesus Cristo. O que está acontecendo com ele? Ele estava preso pelos romanos, sem ter cometido crime algum. E ele não se reconhece, eu sou prisioneiro dos romanos. Não, ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Por quê? Por algum motivo o Senhor Jesus, vamos dizer assim, permitiu. Essa é uma palavrinha que nós usamos, um verbo que nós usamos. Deus permite. Na verdade, Deus quer, Deus determina isso. É terrível, mas a verdade bíblica é essa. Deus determina. Não se mexe uma folha se Deus não quer, e não cai um cabelo da nossa cabeça se Deus não quer. Tudo que está acontecendo é porque Deus quer. E com Paulo estava acontecendo isso. Preso porque Deus quis. Não porque os romanos vieram e o prenderam, né? E aí o apóstolo diz no versículo 12: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. 5 vezes aparece no Novo Testamento a palavrinha dispensação, e há muitos não, porque a nossa confissão, e de acordo com a nossa confissão, não existe dispensação. Isso é invenção agora de 1800 para cá. Não existe dispensação, está na Bíblia. Que vamos fazer o que? Arrancar da Bíblia? Não, dispensação. A dispensação que foi entregue ao apóstolo Paulo. Para quem? Para convosco. Convosco quem? Os gentios. Os outros apóstolos, os 12 apóstolos, estavam lá com o povo de Israel. O único apóstolo que foi enviado aos gentios foi o apóstolo Paulo. E aí ele versiona o mistério, versículo 3: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco você escrevi, um mistério revelado a Paulo. Um mistério que foi desvendado para Paulo, por revelação. Versículo 4: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Mas qual é esse mistério? Qual é esse mistério revelado? Qual é esse mistério de Cristo? No versículo 5: o qual, esse mistério, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Mas qual é esse mistério? Ainda não falou qual é esse mistério, E no versículo 6, ele fala abertamente aos gentios, a saber,
Aqui é a revelação desse mistério, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Os gentios são co-herdeiros, né? O mistério revelado, o mistério de Cristo é este, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, Não existem dois corpos, não existe separação, mas só um corpo. A igreja, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, né? Um mistério oculto na história e revelado no ministério de Paulo, né? Que os gentios são co-herdeiros e co-participantes da promessa. A palavrinha co, né? Um prefixo, a gramática portuguesa o define assim, um prefixo que significa junto, em conjunto. Isto é uma prova contra a teoria, né, que é sustentada pelas igrejas da Reforma, da substituição, né? Você não pode ter coparticipação com ninguém se você é o único participante. Então, essa palavra, esse prefixo, né, tão pequeno, indica mais de um. Indica que a igreja não substituiu Israel. A igreja formada por gentios é co-participante das bênçãos, né? Das bênçãos da promessa pelo Evangelho, né? E aí o segundo mistério, versículo 7 em diante, né? Versículo 7 ao 13, do qual, desse mistério, foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. Quando Paulo foi feito ministro, lá quando indo a perseguir os cristãos caminho a Damasco, ele foi derrubado por terra, uma luz, né? O pessoal que estava junto dele viu isso, alguns ouviram, parecia um trovão, outros disseram, não, deve ter sido um anjo que falou, mas ninguém entendeu, somente Paulo. E Paulo viu ao próprio Senhor Jesus na sua frente, e Paulo não conhecia, e diz, quem és tu, Senhor? E o próprio Senhor Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo ao Senhor Jesus? Ele estava perseguindo aos seguidores, aos cristãos, né? Mas o Senhor Jesus assume o seu corpo, que é a igreja. Eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Então, fui feito ministro, né? Ministro é aquele que serve. A palavrinha no original, fui feito diácono. No grego está assim, né? Pelo dom da graça. E no versículo 8, nós teríamos 3 perguntas. A quem, o que e para quê? A mim. A quem foi dado isso? A mim, o próprio apóstolo, o mínimo de todos os apóstolos. Me foi dado o quê? Me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, né? Para quê? As riquezas incompreensíveis de Cristo. A mim, né? O que foi dado esta graça? Para quê? Para anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho. Não é por meio de qualquer outra coisa. É única e exclusivamente
pelo Evangelho, pelo que está escrito. Nós vivemos numa época de sensacionalismos, né? A pessoa estava lá no meio do mato e não sei o quê, e sem Bíblia, sem nada, não sabia da Bíblia, não sabia de nada, e de repente recebeu uma visão e desconfia disso, né? E mesmo entre as chamadas igrejas cristãs, evangélicas, né? Eu colocaria entre aspas, é um sensacionalismo atrás do outro. O irmãozinho fulano recebeu uma revelação, a irmãzinha fulana recebeu uma revelação. Todo mundo recebe revelação. Aí o Joãozinho pé de chinelo, ele não quer ficar atrás. Com toda a maldade, não digo com toda a maldade, mas o seu subjetivismo, o nosso subjetivismo não tem nada de bom, tá? Lá dentro, no nosso interior, o coração do homem, quando a Bíblia fala o coração do homem, não se refere ao músculo cardíaco que trabalha bombando sangue, né? Mas o coração é o mais íntimo do homem, no seu âmago. Diz que é desesperadamente corrupto, enganoso. Então esse pobre coitado, Joãozinho que eu mencionei, como não quer ficar atrás, o seu subjetivismo faz receber uma revelação, e ele também teve uma revelação e teve um sonho. Então ele deixa o seu lugarzinho lá, né? Um lugarzinho indiferente, e como essa revelação foi tão fantástica, ele é convidado à frente, toma o microfone, né? Saiu do montão, como se fala. Percebe? É isso que acontece. Ninguém quer ser mais um lá do montão, ele quer destacar. Então, para se destacar, esses emocionalismos, esses subjetivismos provocam essas coisas. Que tem a ver com o que estamos falando aqui? O apóstolo declara bem especificamente, pelo Evangelho, né? E o que se está vivendo nas igrejas ao nosso redor é pelo subjetivismo das pessoas. E aí as pessoas sobem pelas paredes, aleluia, glória a Deus, porque... Por quê? Está escrito? Não está escrito nada do que estão ouvindo. Né? O apóstolo coloca no versículo 5, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é uma repetição do versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que tudo criou, versículo 9, a última linha, que tudo criou por Jesus Cristo. Isto é exatamente o que o apóstolo escreve aos Colossenses em capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Quem é ele? É o Senhor Jesus Cristo. Tudo foi criado por ele, por Jesus Cristo. E para ele, para Jesus Cristo. Voltando a Efésios 3:9. Esse mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Tudo foi criado por ele e para ele.
quando nós perguntamos, né, às pessoas, eles fazem uma separação assim instantânea. Deus criou tudo. Sim, nós assinamos embaixo, Deus criou tudo. E Jesus? Não, Jesus, Ele nos salvou, Ele morreu na cruz. E há uma dissociação nas suas mentes, nos seus conceitos de quem é Jesus. Né? Quando a própria palavra nos diz que Ele é o Criador, o Senhor Jesus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E aqui em Efésios 3:9, Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Mas principados e potestades, a que se refere? Anjos. Aquilo que nós, na nossa limitação, chamamos de anjos. Seres não terrenos. Como são os anjos, pastor? Não sei, a Bíblia não nos diz. Mas há seres lá, nesse reino celestial, não diríamos uma infinidade de seres. Não são uns quantos. Lá em Apocalipse está escrito que são milhares de milhares e milhões de milhões. Milhões e milhões, estamos falando de bilhões. Essa é a quantidade desses seres. Que não morrem, nem se reproduzem. Como que não se reproduzem? Não se reproduzem. O próprio Senhor Jesus disse, né? Na ressurreição, os homens e as mulheres não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos. Reprodução e tal, casamento, né? Isso é só aqui na Terra, só nessa existência terrenal. Mas quando tudo for assumido pelo reino, isso acaba. Serão como os anjos no céu. O próprio Senhor Jesus explica. Então esses seres vivem para sempre, eternamente. Nós não temos noção de como eles são. Não temos. Como é um serafim? Não, 6 asas, com 2 voam, 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Mas nós não temos noção de como são. Em Ezequiel fala de que estavam cobertos de olhos. Percebe? Nós não temos noção. Não temos noção. Né? E aqui no versículo 10 diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. A que se refere isto? Né? Seja conhecida pelos principados e potestades. O que? A multiforme sabedoria de Deus. Mas exatamente o que isso quer dizer? Lá em Pedro, capítulo 1, versículo 9. O apóstolo, escrevendo à igreja, diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós temos essa fé para quê? Para sermos salvos. O fim, a finalidade da nossa fé é salvação das almas. Versículo 10 de Pedro 1. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Mistério que estava oculto. O povo do Antigo Testamento, o povo escolhido, tinha os seus profetas e nem eles entendiam o que é esse. Esse é um mistério. Na época deles era um mistério. Qual? Que haveria um povo
que seria formado, né? Que seguiria nos caminhos do Senhor. Era um mistério para os profetas, e eles inquiriram da graça que vos foi dada. Versículo 11 de Pedro 1. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, né? Anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Os profetas pesquisavam e não, eles não sabiam, né? Quando em Daniel pergunta, Senhor, fecha Daniel, fecha essa profecia, tu descansa, fica tranquilo lá no teu canto. Não foi revelado a eles, é um mistério. Qual é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros e coparticipantes. Isso era um mistério para todos os profetas do Antigo Testamento. Sabiam, mas não entendiam. Versículo 12 de Pedro 1:12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, para a nossa igreja, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então, o Evangelho, a salvação dada aos gentios, a formação desse povo chamado igreja, era um mistério, né? E o versículo 12 encerra: para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eles não entendem. É o que a Bíblia ensina. Por isso lá Paulo, escrevendo aos Efésios, né, nos diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Cada vez que nós abrimos a palavra e explicamos a palavra, algumas pessoas entendem. O ser humano entende. E os anjos, que estão ao nosso redor, vão aprendendo juntos. Analise. Se um ser humano não explicou esse mistério, ele não sabe. E esses seres humanos que escutam as explicações, participam dos estudos bíblicos, eles assimilam 100%? Não. Nós sabemos disso. Quantas vezes eu disse, mas gente, eu já expliquei isso. E aí eu me tenho que lembrar que a gente esquece. Aquele famoso ditado, né? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Não ficou. Então tem que repetir aquilo. Mas um ser espiritual não tem esse problema. Recebeu 100%, assimila 100%. Não? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Está aqui. Eles assimilam, eles aprendem, eles conhecem. Seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ousadia e acesso com confiança. A que se refere? Se nós abrirmos lá em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, página 1308, nos versículos 14 ao final.
visto que temos um grande sumo sacerdote. Por aqui você já vai tirando uma lição. Parem dessas bobagens de, o levita. Você vai em muitas igrejas e vai escutar essa bobagem. Agora convido os levitas. Que levitas? E vem um bando de jovens, meninas, moços, a cantar, a dançar na frente de todos. Esses são os levitas. De onde tiraram essa barbaridade? Nós não estamos no Antigo Testamento. Ninguém é levita, nem da tribo de Simeão, nem da tribo de Aser, nem nada. Zebulon, ninguém. Esse era o povo escolhido que foi espalhado na face da terra, levado para todos os cantos como escravos, vendidos. E hoje, nesse instante, nem eles sabem quem são. Nós estamos num tempo da graça, o tempo da igreja. E nesse tempo da igreja, não estamos debaixo das leis do Antigo Testamento, estamos debaixo das leis de Jesus. Paulo disse, não estando sem lei, mas sim estou debaixo da lei de Jesus. Mas Jesus pode dar lei? Sim, Ele é Deus. Mas Ele é sacerdote? Sim, Ele é sacerdote. Mas se é da tribo de Judá, como ele pode ser sacerdote? Deus determinou lá no Antigo Testamento que sacerdote somente da tribo de Levi. Mas se instaurou um novo sacerdócio. Por isso aí em Hebreus também diz, estabelecendo-se um novo sacerdócio, imediatamente a lei é descartada e se estabelece uma nova. Por isso o próprio Senhor Jesus disse bem claramente, novo mandamento vos dou. Porque Ele é Deus e Ele pode dar esse novo mandamento. E Ele fez. E nós estamos debaixo de um grande sumo sacerdote, versículo 14 de Hebreus 4. Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança, com ousadia, ao trono da graça. Nem o sumo sacerdote lá dos levitas podia entrar no Santo dos Santos. Uma vez por ano ele tinha que entrar, mas ele não podia se aproximar, nem mesmo sendo o sumo sacerdote dos levitas. E aqui o apóstolo nos diz que nós, como cristãos, porque temos um sumo sacerdote, podemos nos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em termos oportunos. Voltando a Efésios 3, né? Versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Senhor, estou entrando em nome de Jesus. Por isso que todas as nossas orações têm que ser em nome de Jesus. Quantas vezes eu já ouvi até pastores fazendo a sua oração e terminam com um amém. Em nome de quem se apresentou esse infeliz pecador? No seu próprio nome? Eu ouvi pastor orando, ó Deus, isto, apresentou seus pedidos. Amém. Cadê o nome de Jesus? Nós não nos podemos apresentar diante de Deus sozinhos. Ó Senhor Deus, estou me apresentando aqui, eu fulano de tal. Quem és tu, eu fulano de tal? Senhor Deus, em nome de Jesus, aí sim, com toda a confiança, com toda a ousadia, em nome dEle, por meio dEle. Por isso, nossas orações têm que terminar
Senhor, em nome de Jesus. E assim como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, se for da tua vontade. Nós estamos rodeados por pessoas que batem na mesa, eu exijo o que, infeliz pecador? Quem é você para exigir algo? Agradeça que hoje estamos no tempo da graça, senão você seria fulminado, né? Temos ousadia pela fé nele, em Jesus, né? E a oração e a doxologia final. O que é doxologia? Doxologia é a expressão de glória e louvor. Isso significa doxologia, tá? No versículos 14 ao 19, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Naquele penhor, naquele arrabon que todo aquele que crê em Jesus recebeu no seu íntimo. É o penhor. Corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, né? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: não sabeis que sois habitação, não sabeis que vossos corpos são templo de Deus? As petições, então, para que sejam corroborados com poder, versículo 16, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, versículo 17, para que sejais arraigados e fundados em amor, versículo 17, né? Para que possam compreender perfeitamente com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, versículo 18 e 19. Essas são as petições da oração de Paulo a favor dos Efésios. Que vocês sejam corroborados com poder, que Cristo habite pela fé em vossos corações, que vocês sejam enraizados, arraigados, fundados em amor, para que possam compreender e para que possam conhecer o amor de Cristo. E aí ele termina com a doxologia. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Qual é o poder de Deus? Excede a nossa compreensão, o nosso pensamento. É o que está escrito aqui. Para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Que Deus nos conceda essas petições que o apóstolo Paulo pediu para os Efésios, os gentios de Éfeso, a igreja. Nós somos igualmente gentios, nós somos a igreja. Que Deus conceda cada uma dessas coisas a cada um de nós. Amém. Em mim, ó Deus, com puro coração.